Pai do Senhor, meus queridos, tudo na benção de Deus aí, que Deus é lindo, bonito, maravilhoso. Chegando agora do culto abençoado ali do pastor Davi ali, ó. Um grande homem de Deus ali, ó. Santa Ceia hoje teve lá também. Eu não tomo Santa Ceia ainda, porque eu não sou batizado e ainda eu sou pecador, muito, viu? Não estou ainda naquele conserto que tem que se consertar. E não vou fazer que nem muitos aí que se batizam e não vive de novo, né? Não seja um grande homem, não tem uma vida nova, entendeu? Não nasce de novo, entendeu? Muitos que eu conheço que foi batizado, mas eu não sou batizado por causa disso, entendeu? Eu sou batizado porque eu não sou batizado porque é tudo no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Hoje a palavra hoje que o pastor Davi pregou lá hoje foi João 6. Tremendo hoje, hein? Jesus hoje descabelou todo mundo. Todo mundo Jesus descabelou. João 6, ele começou no versículo 47 e foi até o versículo 68, que diz assim na palavra, João 6. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se vós comeste a carne do Filho do Homem, e não bebeste do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aqui Jesus estava na sinagoga. Na verdade tinha uma multidão, ele estava num local, numa multidão, entendeu? E ele foi para Cafarnaum para falar na sinagoga. E essa multidão também o seguiu, com os grandes mestres também, entendeu? E aí ele continua. Muitos, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, que Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, lhe disse, isto vos escandaliza? Então aqui os próprios discípulos falaram que foi uma palavra dura que Jesus falou, foi uma palavra pesada que Jesus falou, entendeu? E Jesus fala assim, Jesus é onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. Jesus viu que estavam murmurando, e Jesus fala assim para eles assim, ó, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para não aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas alguém de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam
e quem eram os que haviam de entregar, entendeu? Jesus já sabe de tudo, entendeu? Porque ele é Deus. Jesus já sabia de tudo, já sabia que Judas ia entregar, ele já sabia quais os discípulos deles, dos 12 discípulos, que acreditavam nele. Porque os 70 que estavam ali também, os 70 discípulos que estavam ali, foi embora, sumiu. Viraram as costas para Jesus e foi embora. E ficou só os 12. Aí ele diz assim, ó. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Entendeu? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, que eram aqueles 70. Então, tinham 70 discípulos que viraram a costa e foi embora, já não andavam mais com Jesus. Entendeu? Porque já não acreditavam em Jesus. Como a gente vai comer a carne dele? Como a gente vai tomar o sangue dele? Que ele é homem como a gente. Como a gente vai comer o pão dele? Como a gente vai... Ele está falando que não vai comer a carne dele, que a carne dele é vida eterna, que o sangue dele é vida eterna. Esse homem está doido, entendeu? E os próprios fariseus também contestavam ele nisso, entendeu? E aí todo mundo ficou doido aqui na sinagoga, porque ninguém entendia nada que ele estava falando. Porque ninguém acreditava nele. Como vai acreditar numa pessoa que não... como vai entender uma pessoa que eles não acreditam, em dúvida? E muitos que estavam ali, só estavam ali por causa do rango, do alimento. Todo o povo estava ali por causa do pão, queria comer o pão. Só que Jesus foi falar do verdadeiro pão e ninguém entendeu nada. Aí disse assim, ó. Ele dizia: por isso vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Jesus já falou para os 12 discípulos dele: vocês também querem zarpar, sair fora? Quer sair fora? Entendeu? Aí Jesus já sabia quem que era o verdadeiro amigo dele, quem que era o verdadeiro discípulo dele. Aí Jesus, quando falou assim: vocês querem retirar? Aí respondeu quem? Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Entendeu? Aí Simão Pedro já falou pelos 12 discípulos, mas Jesus já sabia que ele só tinha 3 ali que confiavam nele. Os restos dos 12 não confiavam em Jesus. Aí Jesus falou assim, ó. Falou assim, ó. E nós temos crido para... Aí Jesus responde-lhe: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Entendeu? Aí Jesus fala na lata, entendeu? Eu escolhi 12 de vocês, e um de vocês é o diabo. É aquele que vai entregar, é aquele que vai me vender, é aquele que come do meu lado, senta do meu lado, é aquele que vai me dar um beijo no rosto. E esse é o verdadeiro inimigo, entendeu? É esse que dá o tapinha nas costas, que você é lindo, que você é bonito, que você é maravilhoso. E aí Jesus diz mais aqui ainda, ó. E nós temos cridos. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Entendeu? E aqui a palavra aqui, o que acontece aqui nessa palavra aqui? Então o povo foi lá, o povo seguia Jesus, entendeu? Por causa de comida, porque Jesus fazia pão virar um monte de pão, entendeu? Peixe virar um monte de peixe, fazia água aparecer. Então com Jesus ninguém passava fome, nem necessidade, entendeu? E aí Jesus falou assim, Jesus foi para a sinagoga, entendeu? Foi para a sinagoga e falou: agora eu vou falar a verdade para esse povo aí, ó. Aí Jesus falou que ele era o pão, ele era o sangue, ele era a vida eterna. Ele é a vida eterna, ele é o pão da vida. Aquele que comer do meu pão viverá para sempre, entendeu? E aquele que beber do meu sangue viverá também para sempre, entendeu? Aí ele cita até os grandes discípulos, né? Que nem os seus pais comeram do maná, do maná e morreram, entendeu? E morreram. E eu não, eu tô aqui vivo,
E ele até fala que ele vai subir ao Pai, entendeu? Que ele vai subir ao Pai, mas vai voltar para buscar os seus, entendeu? Ele fala aqui também. E aí todo mundo ficou doido, todo mundo ficou entendendo nada, todo mundo achou que esse homem é mentiroso, esse homem aí não é verdade. Como nós vai comer a carne dele? Como nós vai comer o sangue dele? É por isso que aqui, ó, vou até ler aqui, ó. Vou até que ler hoje foi Santa Ceia, né? Então vamos lá em Coríntios. Vamos lá em Coríntios. Por isso que essa passagem aqui, ele está falando disso aqui, ó. Que tem muito, infelizmente, eu não sou batizado ainda porque eu tô nos planos de Deus, entendeu? Então eu não vou ficar com enganação igual tem muitos aí. Tem muitos aí. É por isso que ele fala aqui, ó, em Coríntios 23, ó. Coríntios 23, 1 Coríntios 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos enviei, que é o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que eu partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é o meu testamento no meu sangue. Fazei toda vez que bebeste em memória de mim. E o que ele diz aqui, o que ele está dizendo aqui em João aqui? Ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso, que ele é o pão da vida. Ele é o único, entendeu? Ele é o único que pode dar a vida eterna pra gente. Ele é o único que pode salvar nós. Não tem outro. Não tem outro, gente, que pode salvar nós. É só ele. Por isso que ele diz aqui, ó. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome. E a quem em mim nunca terá sede. Entendeu? E aqui quando ele fala essa passagem para os discípulos e para todo o povo fica todo doido. Fala assim: calma, ele tá doido. Como que ele fala que ele é o pão da vida? Como que ele fala que a gente tem que comer ele, comer a carne dele, comer o sangue dele? Só que ninguém acreditava, ninguém tinha entendimento no que ele estava falando, no que ele estava falando, entendeu? No que ele estava falando. Então, por isso que ele diz aqui, ó: e na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, entendeu? E ele não morreu, ele foi crucificado, ele morreu, no terceiro dia ressuscitou e hoje está entre nós. Hoje ele é o pão da vida, hoje ele é o sangue. Nós temos que tomar esse sangue, comer esse pão. Que é isso? É aceitar Jesus de verdade, de coração, de espírito, entendeu? De espírito. E para você ter uma ideia, quando ele fala em pão, o que ele fala em pão? Para fazer pão, o que é? É trigo, precisa de trigo, precisa de água, precisa de fermento, precisa de óleo e precisa de fogo para fazer o pão. Você vê que são os elementos da vida, os elementos que dá vida, entendeu? Então quando Jesus fala de pão é porque Jesus sabe o que está falando. Ele sabe o que está falando, dos ingredientes que tem para fazer o pão, entendeu? São óleo, são água, fermento e fogo e trigo, entendeu? O que é trigo? O trigo é o que faz o negócio ficar bonito, entendeu? Então o que Jesus fala aqui, está falando aqui para os discípulos? Que ele é o único caminho, que ele é a verdade, e que você tem que crer nele de verdade. E aqui muitos não acreditavam, porque 70 discípulos foram embora. Falou: esse homem está doido, como nós vai comer do pão dele e do sangue dele? Como nós vai comer ele? Pegar um... Eles estavam, você vê, tão sem fé, que não sabiam o que ele estava falando, entendeu? E os próprios fariseus, muitos. Aqui tem um que diz assim, ó: pois os judeus entre si, como podes dar esta sua carne ao pão? Entendeu? Ó, disputavam, pois, os judeus entre si, e dizendo: como vos pode dar a sua carne a comer? Entendeu? Olha o que eles falam: como pode dar a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis as vidas em vós mesmo. Entendeu? É que Jesus está falando, se a gente não acreditar em Jesus, a gente não crê em Jesus, se a gente não for batizado, entendeu? A gente não for batizado, não viver uma nova criatura e não confiar em Jesus, não crer em Jesus, não vai adiantar nada, a gente vai estar morto. A gente não vai acreditar nem em nós. O que ele fala? A gente não vai acreditar nem em nós, entendeu?
Então o que essa passagem fala aqui? Ó, foi um sermão pesado de Jesus. Entendeu? E ninguém entendeu. Então os 70 discípulos foram embora, viraram as costas e foram embora. Falei, esse homem tá doido, como nós vai comer do sangue dele? Como nós vai comer como nós vai comer do sangue dele e da carne dele? E ele tá falando que ele é o pão da vida, entendeu? E a grande verdade, quando Jesus começou a caminhada dele, Jesus começou a falar, e todo mundo aceitava. Não acreditava, mas aceitava. Quando ele chegou nessa passagem aqui, entendeu? Quando ele chegou nessa passagem aqui, aí o povo ficou doido. O povo ficou doido. Por quê? Porque ninguém entendia nada. Falou, como esse cara vai... Como que esse homem fala que nós temos que comer a carne dele, beber o sangue dele, para ter a vida eterna? Quem ele pensa que ele é? Entendeu? E muitos começaram a dizer que já não acreditavam, começaram a dizer que sair fora. Fora que isso aí é charlatão, isso é mentiroso, entendeu? O que Jesus estava fazendo? É que nem hoje. Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava conhecendo todo mundo e mostrando para todo mundo que ninguém cria nele. Ninguém cria nele. Todo mundo estava ali por causa do pão, por causa do arroz, por causa do feijão, por causa da carne, entendeu? Por causa do suco, por causa do tangue, entendeu? Por causa do quisuco, né? Eu era da época do quisuco, por causa do quisuco. Então Jesus quis provar que todo mundo estava ali só para comer. Não estava crendo nele, porque ele era o Deus, que era o Cristo. Então aqui que Jesus está falando que ninguém estava ali por causa dele, todo mundo estava ali por causa do que ele podia arrumar, né? Ele dava um jeitinho lá, arrumava um arroz, um feijão, dava um jeitinho lá, arrumava uma carne. Oh, tem café da manhã hoje, ele dava um Jesus, dava um jeitinho lá, arrumava um café da manhã, entendeu? Então o povo estava por isso. O povo estava por isso. E hoje eu levo até isso para a igreja de hoje. Hoje as igrejas estão vazias. Sabe por quê? Porque o alimento não é bom. Se fosse um alimento bom, a igreja estaria lotada, entendeu? Estaria lotada, mas não é alimento bom. Hoje na verdade, as que estão lotadas é que o alimento é ruim. É um alimento de baixa qualidade. Fica enganando o povo, entendeu? Mas essa palavra aqui foi tremenda, que Jesus está falando para eles a verdade, que ele é o pão da vida, que ele é o sangue, que aquele que comer do pão e do sangue dele terá a vida eterna, e eles não acreditaram. E hoje, até hoje, nós não acreditamos. Hoje, Jesus, ó, lançamento 2020, entendeu? Falar em Jesus, até hoje ninguém acredita. Quantas vezes você vê falar de Jesus no dia? Jesus te abençoe. Jesus é lindo, Jesus é bonito. Você não vê falar, você é muito pouco. Você vê na televisão, liga a televisão para ver se fala de Jesus. Entendeu? Fala de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, você fala de isso, de aquilo, de governo. Mas de Jesus ninguém fala, e Jesus é o pão da vida. Então vamos falar mais de Jesus, né? Vamos falar que ele pode, que ele faz, que ele cura, que ele salva, que ele batiza, que ele está entre nós, que ele anda com a gente. Quando a gente está no buraco, ele está junto. Quando a gente sai do buraco, é porque ele tirou nós do buraco. Entendeu? Quando ele está na dificuldade, ele está junto. Quando ele está chorando, ele está junto. Quando ele está alegre, ele está junto, entendeu? Então vamos falar mais de Jesus. Vamos falar que Jesus é o pão da vida. Nós precisamos comer do pão e da carne dele, entendeu? E que Deus venha abençoar aí, começando a semana hoje, domingo, dia 5/1/2020, entendeu? 22h06. Já estou ali, coloquei já pé de frango para esfriar lá, que eu coloquei para ferver um pouquinho na panela de pressão. E daqui a pouco eu vou jantar. Entendeu? Então, na verdade, meu querido, todo mundo ali tava para comer comida, para comer pão, entendeu? Feijoada, não tava ali por causa de Jesus. E Jesus mostrou isso nessa palavra, quando ele falou que ele que era o pão da vida. O povo tem que comer o sangue dele, entendeu? Comer o pão dele, entendeu? Que ele que era o pão da vida. E ninguém acreditou, ninguém acredita até hoje disso daí. Então essa palavra aí, quando o pastor falou, foi um sermão pesado de Jesus. Foi um sermão pesado de Jesus. E foi mesmo, só que ninguém quis saber o que procurar falar, mas que nem aquele falaram aqui, ó, pois os judeus entre si, como vos pode dar a sua carne a comer? E Jesus explicou de novo, na verdade vos digo, que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terás a vida em vós mesmo, entendeu? A gente não vai ter, se a gente não acreditar em Jesus, nem nossa vida não é nada se a gente não acreditar em Jesus. Nós vai viver aí, ó, passa um dia, passa outro dia, passa um dia, passa outro dia, passa um dia, passa outro dia. É isso que ele está falando aqui, ó.
não tereis vida em vós mesmo. Essa que é verdade, tem um monte de gente aí que está vivendo à toa. Está vivendo à toa, não tem a vida, não tem uma vida. Vive, tu acorda 8 horas, vai dormir meia-noite, acorda 8 horas, vai dormir meia-noite. Não tem a vida dele, não tem a vida dele mesmo, entendeu? Na verdade, vive a vida dos outros, entendeu? Ah, eu não vou com essa roupa não, fulano vai falar, ah, eu não vou procurar ser, não vou sair com o currículo na mão não, que é feio, uma pessoa que eu tô desempregado, eu não vou, eu não vou andar com a Bíblia na mão não, você tá louco? Tu vai falar, pensar, ver que eu tô indo pra igreja, que eu vou falar, isso aí tá ferrado, isso aí tá precisando de ajuda, hein? Esse aí tá na beira da morte, aí tá indo pra igreja procurar Deus, deve tá ferrado, hein? Deve tá com algum problema sério. É isso que ele está falando aqui. Você não vai ter a vida com você mesmo. Você vai ficar aí só se enganando, escondendo a Bíblia. Não, vou ter que colocar a Bíblia em algum lugar, pegar uma sacola e levar a Bíblia. Mas ninguém vai ver lá indo para a igreja, não. De jeito nenhum. Você vê Bíblia por aí, você não vê ninguém com Bíblia na mão, filho. Não vê com Bíblia na mão, entendeu? Mas a bênção é grande. Deus é lindo, bonito, maravilhoso. E Jesus é o pão da vida. Jesus é o sangue da vida, entendeu? Nós temos que comer esse pão e esse sangue, entendeu? Um dia eu vou ter esse prazer de estar na Santa Ceia, entendeu? Mas ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe o que eu estou dizendo, entendeu? E eu não vou fazer que nem muitos aí que, ah não, vai ficar na brecha aí, que não sei o quê. E depois aí, ó, vive uma mentira, entendeu? É que ele está falando aqui, ó. Mas terás vida em vós mesmo. Tem muito aí que tem a vida em vós mesmo, que véio, se batiza, mas depois não tá na direção. Tem igreja aí que não dá nem estudo para te batizar, que eu acho errado. Batismo é coisa séria, igual casamento, meu querido. É por isso que você não pode casar com qualquer mulher, você não pode casar com qualquer homem. Você tem que ver, no casamento você tem que ver como que ele trata a mãe, o pai e os irmãos. É o jeito que ele vai te tratar. E mesma coisa ela, como que ela trata a mãe, o pai, e os irmãos e os parentes. Aí aquela ali faz um mês que não vai nem na casa da mãe. Não vai 2 meses que não nem vê a mãe. Não vai nem vai ver os irmãos. Você vai ter problema com ela. Se elas não tratam a mãe, o pai e os irmãos bem, filho, não vai tratar você como marido. E ele não vai tratar você como esposa, entendeu? Então é isso que Jesus está falando aqui. A gente tem que ver bem. Tem que ver bem quem que é o pão da vida, quem que vai andar com a gente, entendeu? Quem que vai andar com a gente. Então fica na bênção, é um bom final de domingo, que Deus venha abrandar na sua vida e falar de Jesus, viu? Falar que Jesus é o sangue, que Jesus é o pão, que Jesus ele tem a vida eterna. E para isso você precisa aceitar ele em verdade e em espírito, entendeu? Fica na bênção aí, que essa foi a palavra hoje, 22 minutos e 52 minutos. Tá bom, não vou estender muito não. Deus é bom, né? Fica na paz aí, que Jesus é lindo. Você tem que falar assim, ó. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Vamos comer o pão da vida. Vamos tomar o sangue da vida. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Começa a falar de Jesus para todo mundo. Começa a falar de Jesus para todo mundo, entendeu? Fica na bênção, uma boa noite pra vocês aí.